Olá, povo de Deus, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e ela está aberta em alguns textos importantes para nós trabalharmos nesta noite, nesta live, nesta gravação, que vai ficar registrado para você. Você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Neste momento, o momento em que você pode nos ajudar, colaborando conosco com a like, ativando o sininho das notificações, colocando em todas, também colaborando conosco para nós crescermos um pouco mais aqui nesta plataforma. É importante que é a plataforma do YouTube, inscrevendo-se neste canal, assistindo nossos vídeos, e eu peço que assista até o final os vídeos, que são muito interessantes e muito importantes. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você já deve ter visto no primeiro vídeo que nós fizemos acerca da teologia, né? Acerca da própria teologia e o que ela trabalha. A teologia como ela trabalha, e depois nós vimos a doutrina de Deus. E hoje, excepcionalmente, nós estaremos trabalhando a doutrina de Cristo, a cristologia. Nós vamos ver alguns títulos de Jesus, nós vamos ver alguns nomes, né, que Jesus recebeu. Nós vamos ver também acerca da sua obra, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, os milagres que Jesus fez, o túmulo vazio, a cruz vazia. Nós vamos tentar fazer este momento importante, né, para nós aqui trabalharmos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado também pela sua vida. Deus em Cristo abençoe. Então nós vamos lá, tá ok? Então nós vamos iniciar o seguinte, falando acerca da doutrina de Cristo, tá bom? Nós vamos iniciar falando a doutrina acerca da doutrina de Cristo. Então, definição de doutrina de cristologia significa a doutrina de Cristo, ok? A doutrina de Cristo. Qual o objetivo principal desta doutrina? É identificar quem foi a pessoa de Jesus e tudo que diz respeito a esse mesmo ser humano, ok? Então nós temos que identificar, em primeiro lugar, que a expressão cristologia é uma expressão de origem grega, né? Você sabe muito bem, muito melhor do que eu, que os gregos tomaram um vulto muito grande com relação à Palestina dos judeus, né? Com relação à Palestina dos judeus, principalmente com Alexandre o Grande, sendo desbravador e o continuador do grande Filipe II da Macedônia, que era seu pai, que desbravou ali toda a Macedônia, ganhando territórios. Então, Filipe da Macedônia é morto e o seu filho Alexandre o Grande, aquele mesmo que estudou aos pés de Aristóteles, nada menos do que Aristóteles, né? E que então desbravou aí o restante dos territórios que foram deixados por seu pai. E aí nós vamos identificar então que a partir desta proliferação da cultura helenista, né, a cultura helenista se propagou e se proliferou principalmente a partir do ano 300 com Filipe da Macedônia, e nós vamos identificar então que a língua grega era uma língua predominante, mesmo sabendo que a língua de Roma, né, que era o império dominante da Palestina, naquele primeiro século da igreja, principalmente quando se fala de Jesus, nós estamos falando do primeiro século da igreja. Então esse primeiro século era Roma quem dominava, quem subjugava a Palestina, o crescente fértil ali, segundo os geólogos. Então eles dominavam, e a língua predominante de Roma era justamente o latim, ok? Era o latim que era a língua predominante de Roma. Sendo o latim a língua predominante de Roma, mas nós não podemos perder de vista que a língua predominante no Império, do modo geral, era a língua grega. Baseado nisso, nós temos várias expressões, várias palavras que dizem respeito à língua grega, ok? Então esta é uma palavra de origem grega, cristologia, doutrina de Cristo. Christos quer dizer ungido, quer dizer Machia,
quer dizer o Messias, né? Aquela pessoa pela qual os judeus, em primeiro plano, estavam aguardando para a sua salvação, a sua redenção. Eles acreditavam, portanto, que existiria alguém, o Machia, ou Messias, que seria o ungido, o Cristo, aquele que viria para restaurar todas as coisas. E aí nós vamos identificar, então, que esta figura, esta pessoa, é a pessoa de Jesus, o Cristo, ou de Jesus de Nazaré, como era mencionado os nomes naquele período, que estava relacionado diretamente ao lugar que a pessoa vivia, ok? Então, em primeiro plano, Cristologia, Christos, Messias, Machia, logia, estudo, tratado, evento sobre Cristo e acerca de Cristo. Então nós temos tanto a definição de Cristologia, que é a doutrina de Cristo, e ela é uma das matérias que estão dentro de uma teologia chamada teologia sistemática, né? Que eu costumo também chamá-la de teologia bíblico-sistemática. É bíblica justamente porque todo o seu fundamento é extraído das Sagradas Escrituras como regra de fé e prática. E é sistemática porque ela não está solta, ela não está aleatória. Ela produz um sistema, foi produzido um sistema, e dentro desse sistema de estudo, sistema de análise, está ali várias matérias que a nossa pretensão aqui é trazer cada uma delas em poucos minutos para que você possa ser abençoado com uma visão panorâmica, tá ok? Uma visão panorâmica. Para mais informações acerca destas matérias e outras matérias correlacionadas com a própria teologia, é só você entrar em contato conosco. Logo depois que você assistir esse vídeo, dê o like, se inscrever, entre em contato nos números que estarão aqui, nas informações que estarão aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, ok? Entre em contato e a gente vai te encaminhar para um dos cursos mais conceituados no mercado nacional do magistério cristão, que é o curso de Instituto Bíblico Ebenezer, o IB, pelo qual nós estamos coordenando uma de suas extensões. São mais de 260 extensões do curso de teologia, que dura 1 ano e 6 meses, com 16 matérias e 16 livros. Cada matéria possui um livro didático que você já começa a ter a sua biblioteca lá. Então isso é muito fundamental, mas aqui no nosso canal é para que a gente fale de maneira rápida, maneira panorâmica, tá ok? Para que você só tenha uma visão do pano de fundo, digamos assim, de todas essas matérias. Você tem, por exemplo, a própria teologia como matéria dentro da teologia disciplina. Você tem a teologia, teontologia, que é a doutrina de Deus, que nós já falamos em um vídeo anterior. Nós temos cristologia, nós temos pneumatologia ou paracletologia, ou ainda pneumarragiologia. Nós temos ainda angelologia, nós temos amartiologia, nós temos antropologia, nós temos várias outras matérias que estão relacionadas à teologia sistemática. Então, isso tudo, pano histórico e tudo mais, você só encontra realmente dentro de uma sala de aula teológica, e eu recomendo para você o curso de teologia básico em teologia. Vem estudar conosco num avançado curso básico em teologia do Instituto Bíblico Ebenezer, ok? Então, para nós não demorarmos muito, nós vemos então aqui a definição, nós já vimos também o objetivo desta matéria especificamente, que diz respeito única e exclusivamente à própria figura de Jesus, tanto Jesus histórico, que foi por um período de tempo, dominou as grandes universidades como Harvard, como Oxford, né? E teve outras universidades também. Nós temos, por exemplo, um filme, né, falando acerca disso, como Deus Não Está Morto, 1, 2, né, que fala justamente sobre esse conceito de Deus, de Jesus, né, do Jesus histórico, a busca do Jesus histórico, essa visão multifacetada do próprio Jesus, que fala sobre as suas naturezas. Olha, o Jesus histórico existiu, mas esse Jesus como Cristo é apenas um mito, é mitológico, e nós temos várias e várias possibilidades de identificar que esse Jesus realmente existiu, segundo a arqueologia, segundo a história, segundo a antropologia, sociologia e outras matérias correlacionadas, mas também que nós temos convicção de que esse Jesus é o Cristo que havia sido prometido desde o Antigo Testamento.
é o Messias, é o Mashiach, né? Que foi rejeitado pelos seus, mas foi então abraçado por todos aqueles que quiserem, né, receber a Cristo. Também deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus, aos que creem no seu nome, ok? Então nós temos o objetivo para falar acerca da pessoa de Jesus. Agora nós vamos para as suas naturezas. Jesus possui duas naturezas, né? Você, muito bem sabedor, conhece que Jesus possui a natureza humana, não é isso? E a natureza divina, ok? A natureza humana de Jesus e a natureza divina. Entenda que Jesus é Deus, ele não era Deus, ele é Deus, até porque ele hoje ele está na condição de à destra do Pai. Entenda que esse Deus, ele é diluído, né, bem entre aspas aqui, ele é diluído, né, em três pessoas. Não há três deuses, mas há três pessoas. Nós trabalhamos um pouco esse conceito de trindade, de triunidade ou de estudo trinitário lá na doutrina de Deus. Vá aí em um dos nossos vídeos, né, a doutrina de Deus, e você confere um pouco mais tranquilo. Então, a doutrina de Deus trabalha com a trindade, dentro da trindade, ou dentro da trinidade, ou ainda dentro de um estudo trinitário. Nós observamos que Jesus faz parte dessa triunidade. Sendo feito parte dessa trindade, Jesus já começa por aí, que ele é considerado Deus, um ser divino. Jesus, segundo o concílio de Niceia, segundo também o concílio de Calcedônia, Jesus, ele é justamente aquele que foi gerado e não feito, gerado e não criado. O que significa isso? Gerado é uma expressão que é usada para aquilo que diz respeito apenas da extração do ser, né, do próprio ser de Deus. Então Jesus é o Deus encarnado. Então ele não é feito, ele não é criado, porque algo que é criado é finito. E Jesus ele não possuía, né? Ele não possui, como Deus, ele não possui essa ideia de finitude, essa ideia de conceito da imortalidade, né? Esse conceito geral de mortandade, melhor dizendo. Ele possuía como homem o conceito da imortalidade, como nós também hoje possuímos, acreditamos que vamos ser arrebatados, e os que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nos ares. Então nós acreditamos muito na doutrina da ressurreição. E essa doutrina da ressurreição também estava relacionado à própria figura de Jesus de Nazaré. Então, a figura de Jesus de Nazaré, ela é tanto divina quanto humana. É divina porque foi gerado do próprio Deus, foi gerado do Pai, né? Repare que Jesus, ele foi introduzido no corpo, né, de Maria, justamente para poder, então, ser, então, gerado e viesse à luz. Então, não houve concepção sexual entre José e Maria, mas Maria fica grávida deste Jesus. Isso implica dizer que é o filho de Maria com o filho do próprio Deus, tá ok? Com o filho do próprio Deus. Isso também abarca as naturezas de Jesus já implícito no seu nascimento, que era justamente a natureza humana de Maria e a natureza divina do próprio Deus, o Criador de todas as coisas e quem gerou a Jesus de Nazaré. Então, como figura humana, nós precisamos entender que Jesus, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Como 100% homem, né, ele precisou andar normalmente. Ele nasceu, ele viveu, ele cresceu, ele brincou, né? Ele dialogou, ele conversou, ele teve a sua infância normal, a sua adolescência, normalmente. Ele andava, né, normalmente pelas terras da Palestina, justamente porque ele não podia, ele não queria usurpar a sua glória para si naquele momento, uma vez que os seus 33 anos e meio foram 33 anos de humanidade, para que o próprio Deus encarnado pudesse, de certa forma, sentir na pele, né, essa humanidade, esta depreciação que foi
que foi deixado o ser humano após o pecado, né? Após o pecado. Então isso é fundamental para que a gente entenda e a gente tire aquele estigma infeliz dizendo que mas Jesus era Jesus, né? Alguém vai dizer assim, olha, a gente tem que ser como Cristo, olha, Cristo deu outra face. Aí alguém vai dizer assim, mas Jesus era Jesus, Jesus era Deus. Não, ele era Deus, mas enquanto terra ele era terreno. Enquanto terra ele esvaziou-se da sua glória. Não é isso que Paulo vai falar em Filipenses, capítulo 2? Não é isso que Paulo vai dizer muito claramente, né? Que haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é usurpar? É roubar para si algo que não é seu. É roubar, é extrair. Então, naquele momento de humanidade, seria um roubo, seria uma fraude Jesus usar os atributos divinos. Então, como é que ele trabalhava? Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Deu para entender? Então, ele é morto na cruz do Calvário, e aqui poderemos ficar só com relação na cruz, que nós vamos chegar aqui na questão da sua obra, né? Poderíamos ficar aqui o tempo inteiro, esse vídeo iria ficar muito grande, você não iria ver totalmente, são poucos os que nos ajudam aí, né? Eu falo aqui para você, bem pertinho aqui da câmera, me ajuda aí, por gentileza, veja este vídeo completamente. Se você chegou até aqui, você está nos 4 ou 5 minutos finais deste vídeo. Então me ajuda, né? Me ajuda aí, compartilha este vídeo em nome de Jesus para outras pessoas também. Ok? Vamos encaminhar um pouco mais rápido para a gente poder identificar. Então nós já identificamos as suas naturezas. Jesus tem uma natureza humana, mas Jesus tem uma natureza divina. Em algumas ocasiões os discípulos vão ficar até perplexos com estas naturezas sendo diluídas, sendo embutidas, né, na figura de uma só pessoa, que é de Jesus de Nazaré. Seus atributos, olha aqui, os atributos de Deus, os títulos, melhor dizendo. Quais são os títulos de Deus? Ele é conhecido como Filho de Deus, nós já falamos aqui. Por que ele é conhecido como Filho de Deus? Porque a geração, a concepção, foi dada pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem chamada Maria. Então ele é conhecido como Filho de Deus. Ele é conhecido como Filho do Homem, porque aqui está relacionado ao homem de humanidade. No hebraico, Adam, né? Adam, de Adão. Adão quer dizer humanidade, quer dizer vermelho, quer dizer barro, né? Então nós vamos identificar que Jesus também é filho do homem, identificando então a sua natureza humana. Quem fala muito isso e mostra muito Jesus homem é justamente o doutor Lucas no seu evangelho, né? O evangelho que escreve seu nome. Então nós vamos identificar filho de Deus porque ele nasce de maneira virginal, baseada apenas no poder do Espírito Santo que desceu sobre Maria. Filho do homem denota a ideia de humanidade, porque Maria era homem de humanidade e tinha então no seu ventre um Jesus. Filho de Abraão e também filho de Davi, denota a concepção de descendência, né? Nem sempre na Bíblia a palavra pai, a palavra filho deve ser levada literalmente, deve ser levada ao pé da letra, nem sempre. Às vezes o pai que ali está escrito na Bíblia, na realidade é bisavô, na realidade é avô. Quando se fala de pai, fala de pater, fala de paternidade, fala de pátria. E aonde estava a pátria? Onde estava o meu descendente? Era ali que estava a pátria. Onde estava o meu clã? Era ali que eu deveria viver e também ali que deveria estar os meus restos mortais. Como aconteceu, por exemplo, com José, que não deixou o osso no Egito, mas pediu para quando fossem embora o povo de Israel do Egito, levassem os seus ossos consigo. Para quê? Para que os ossos voltassem para a sua pátria. Ok? Então essa concepção está relacionada diretamente à genealogia, ao tronco genealógico, a concepção de que está relacionada aqui a figura do pai,
ou de filho está relacionado à descendência. Então, quando fala que Jesus é filho de Abraão, ele é descendente de Abraão. Quando se fala que Jesus é filho de Davi, ele é descendente de Davi, porque tem uma profecia acerca de Davi, falando que dele nasceria, né, o rei, né? E a concepção de Davi está relacionada também ao tronco da realeza, identificando Jesus como rei. Nós vamos ver isso lá nos seus ofícios. Olha só, filho de Davi, filho de Deus, filho do homem, filho de Abraão, filho de Abraão, filho de Davi, e ele também é considerado como servo. Ele é considerado como servo, não só o livro de Isaías, né? No capítulo 53, se não me falha a memória, outros livros correlacionados também dizem que Jesus é servo, né? Ele vem como servo, por isso que ele se fez obediente até a morte de cruz. Ele é o verbo, João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 14, ele é o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Deus estava no princípio com ele, tudo que foi feito por ele, porque sem ele nada do que existe existiria, né? Versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem está falando isso é João. João está fazendo uma apologia, né? Em favor, ou seja, defesa, em favor de Cristo, em favor de Jesus, acerca da sua messianidade, mas também acerca de sua humanidade. Esse verbo se fez carne, ou seja, se fez humano e habitou entre nós. E ele vai dizer como testemunha ocular: eu vi a sua glória como o de unigênito do Pai. Glórias a Deus por isso. Ele é chamado de Senhor. Geralmente a palavra Senhor denota autoridade. Então Jesus tinha autoridade, principalmente contra demônios. O tempo inteiro os demônios apareciam em Jesus falando Senhor, Senhor. Outras pessoas também de alta patente dentro da sociedade de Palestina, né? Do primeiro século, também chamava Jesus de Senhor, identificando Jesus como uma autoridade, ok? Então nós vimos aqui a definição de cristologia, nós vimos o objetivo da cristologia, nós vimos as naturezas de Jesus, nós vimos os seus títulos e agora nós vamos ver os ofícios de Jesus. Jesus possuía 3 ofícios principais. Jesus possuía 3 ofícios principais. Jesus era profeta, Jesus era sacerdote e Jesus era rei, né? Você tem vários textos, né? Vários textos que dizem respeito à concepção de que Jesus era profeta, Jesus era sacerdote e Jesus era rei, ok? Vários textos estão relacionados à concepção de que Jesus era, né? Do que Jesus era, portanto, ele tinha esses 3 ofícios. Jesus era profeta. Por que ele era profeta? Porque em Lucas capítulo 19, do 41 ao 44, ele anuncia a salvação, né? Em Mateus capítulo 4, versículo 17, o nosso Jesus, ele anuncia o reino, né? O reino de Deus. Em Mateus capítulo 24, capítulo 25, que é tão conhecido por nós, chamado de sermão escatológico, ele anuncia o futuro. Então o nosso Jesus era profeta porque profetizou, ele anuncia várias outras profecias. Ele profetiza contra a figueira, amaldiçoa a figueira, no mesmo dia a figueira secou-se. Ele vai profetizar acerca de homens para cura, ele vai soltar uma palavra e uma menina será curada sem mesmo ele tocar. Ele vai fazer vários milagres acerca, somente pela palavra que sai da sua boca, né? Jesus era profeta porque também predisse, né, o que iria acontecer no ano 66 ao ano 70 depois de Cristo, principalmente no sermão escatológico. O povo de Israel iria ser cercado de trincheiras e o próprio Jesus falou isso. Jerusalém que mata os profetas e apedrejas, quantas vezes quis eu fazer como uma galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas,
e tu não quisestes. Virá um tempo em que cercarão vocês de trincheiras, né? Ou seja, cercarão vocês de todos os lados e vão matá-los. Vocês quererão até mesmo sair correndo, mas não vai dar. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse. Então, olha só que interessante, nós estamos falando que Jesus é profeta, tá? Nós estamos falando também que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 8, versículo 3, né? Ele era sacerdote a concepção do sacerdócio era a concepção do sacerdócio araônico. Repare em Êxodo capítulo 28 e 29, Levíticos capítulo 21, 1 Crônicas, capítulo 24, nós temos Hebreus, capítulo 7, versículo 13, que era justamente a ordem de Melquisedeque, ou seja, isso implica dizer que Jesus é sacerdote antes do próprio sacerdócio araônico. Então Jesus era sacerdote, Jesus era profeta, Jesus era rei, e Jesus era rei, que está escrito em Gênesis, capítulo 14, do 18 ao 19, e é também Hebreus, capítulo 7, do 1 ao 3, ok? Então nós temos aí estes fundamentos importantes da figura de Cristo. Cada um desses elementos que nós falamos agora tem as suas peculiaridades. Qual é a intenção aqui? É justamente te dar uma visão panorâmica e saber que há muitas coisas ainda que você talvez não saiba, e é importante que saibamos acerca de Jesus e de sua obra. Então qual é